O dog do Reddit. Meu noivo infiel mentiu para mim sobre estar divorciado, então me vinguei com a sua outra parceira. Esta é a minha primeira vez postando, mas sou uma espectadora há muito tempo. Só quero pedir desculpas por devagar, mas vai ser um pouco longo o meu relato. Meu futuro ex, homem de 40 anos, e eu, mulher de 32 anos, começamos a nos ver há pouco mais de 5 anos. Irei me referir a ele como Dom, apenas por questões de privacidade. Dom começou como um cliente meu de massagem e nos demos bem imediatamente. Eu havia acabado de sair de um relacionamento anterior, tinha perdido um pouco de peso e acabará de voltar de uma viagem solo à América, me sentindo animada e divertida. Dom vinha para fazer uma massagem a cada 2 meses na época. Ele era um policial que acabará de se transferir de uma cidade menor para a grande cidade. Ele disse que estava recentemente divorciado e que estava num momento difícil, por isso pediu a transferência para ter algum espaço da ex-mulher, Miranda, e da família dela. Ele disse que cresceu em uma cidade pequena, então todo mundo conhecia todo mundo, e não era muito popular para um homem como ele estar se afastando da esposa, que era dona de casa dos 2 filhos, sendo uma menina de 14 anos e um menino de 11. Ele disse que ela era incrivelmente manipuladora e abusiva com ele há anos. Eles estavam juntos desde os 14 anos, e era um pouco tabu um homem falar sobre como sua esposa o estava abusando, então ninguém realmente acreditava nele, e seus pais o estavam envergonhando um pouco por abandoná-la. De qualquer forma, ele estava em péssima forma, e nos aproximamos por causa de nossos relacionamentos recentemente fracassados, porque eu também estava em um relacionamento bastante manipulador. Na terceira consulta, ele criou coragem para me convidar para sair para esse jardim botânico nos arredores da cidade. Acabou me pegando na minha casa no seu carro policial e estava se exibindo, tentando ser fofo, ligando as luzes e acelerando pelas ruas e estradas até chegarmos ao jardim. Foi emocionante e quente na época, admitirei. De qualquer forma, acabamos nos divertindo muito, e ele me convidou para outro encontro. Fomos em mais alguns encontros depois disso, em um período de 2 meses, e no final desses 2 meses eu não ouço mais falar dele por um tempo. Eu estava pensando que ele tinha perdido o interesse, então segui em frente. Então, passa mais um mês e ele me liga pedindo desculpas por não ter entrado em contato antes, e ele se sente terrível e me diz que precisa me contar algo. Eu digo, lá vamos nós, e em minha mente estou pensando que ele vai apenas me dizer que estar em um relacionamento tão cedo não está indo bem para ele e que entrou muito rápido, e todas essas bobagens. Eu estou esperando que ele diga que não está mais interessado em me ver. Bem, eu concordo em vê-lo, e ele me pega e me leva a uma cafeteria perto da minha casa e solta essa bomba de que ainda é casado. Eu pergunto por que ele mentiu, ele disse que está em um relacionamento ruim, tudo o que ele disse sobre ela ser abusiva é verdade. Ele só não saiu de casa ainda porque tem medo e não quer perder os filhos. Bem, eu me levanto para sair, e ele me pede para ficar e diz que sente muito por mentir, mas nunca sentiu isso por alguém antes, etc. Eu o entretive e fiquei para ouvir o que ele tinha a dizer, e me sinto envergonhada por dizer isso, mas na época eu realmente acreditei em tudo o que ele estava me contando, porque eu tinha passado por uma questão emocional tão ruim com meu namorado anterior que me deixou em um lugar muito ruim. Eu podia me identificar com tudo o que ele estava dizendo porque também tinha experiência com isso. Enfim, acabei ficando com ele, mas disse que só ficaria se ele saísse da casa em que estava, porque obviamente ainda estava morando com a esposa na época, e ele inicia o processo de separação. Bem, Dom concorda, e na mesma semana ele conta à esposa que vai deixá-la. Ele pega seu trailer e estaciona na propriedade de um amigo. Resumindo, eles passam pelo processo de separação. De onde somos, você precisa estar separado por pelo menos 1 ano para iniciar o processo de divórcio. Então, dentro desse ano, Dom passa de ficar no trailer estacionado para morar comigo. Sua filha corta o contato com ele, e ele não conta aos amigos ou à família sobre mim porque não quer que ninguém perceba que ainda estava casado quando começamos a sair. Enfim, avançando 1 ano, ele entra com o divórcio, mas ela surta e alega que tem medo dele e do que ele é capaz, e algo do tipo de que tem medo do que ele fará a si mesmo. Ela pede uma ordem de restrição contra ele para que ele não possa ver os filhos nem ir até a casa, e como ele é policial, há uma investigação e eles tiram a arma dele e ele tem que trabalhar atrás de uma mesa por um tempo antes que a investigação seja concluída. Sua filha ainda não mantém contato com ele. Nesse ponto, sua mãe e pai, alguns amigos, sua ex e os filhos sabem que ele me viu, mas pensam que estamos nos vendo há apenas alguns meses. Avance cerca de 6 meses, e a ordem de restrição é retirada e a investigação é concluída. Ele voltou ao serviço ativo e foi destacado para outra província para trabalho e treinamento várias vezes, então ele esteve ausente muitas vezes e longe de casa. Eu não penso muito nisso. Ele sempre está me falando e verificando, e me dá uma agenda detalhada do que os seus dias parecem. Sim, talvez eu até tenha pesquisado 1 ou 2 conferências e ligado para os hotéis onde ele disse que estava para ter certeza de que ele realmente estava ficando onde dizia estar e que a conferência realmente existia. Toda vez que eu tinha dúvidas, sempre verificava tudo 2 vezes e tudo conferia. Alguns anos se passam, acabamos comprando nosso próprio lugar para morarmos juntos, e é tão bonito, literalmente a casa dos meus sonhos. Tem cerca de 4 acres de terra e fica bem perto de um lago.
Ele me diz que o divórcio está finalizado, me pede em casamento, e ficamos noivos. Seu filho vem nos visitar a cada segundo final de semana e passa o final de semana conosco. Tudo parece bom, estamos felizes. Bem, eu começo a planejar um casamento e marco consultas para ver lugares, mas ele se torna distante e desinteressado. Ele continua dizendo que não há pressa, e eu digo que sei que não há, mas só quero ir e ver para que possamos começar a fazer alguns planos, então sabemos o que queremos quando chegar a hora, ou apenas fazer algumas coisas pequenas aqui e ali. Ele concorda, mas quando vamos ver os lugares e as pessoas perguntam quando estamos pensando em nos casar, não podemos dar uma resposta. Ele diz que não há pressa, ainda não temos uma data, então ele diz, talvez daqui a 2 ou 3 anos, e eu digo, o quê? 2 ou 3 anos, e então começamos a discutir na frente dessa mulher que nos mostra esse belo salão. Ela meio que percebe que eu quero falar com o Dom em particular e acaba nos dando um pouco de espaço. Nesse ponto, estou tão envergonhada, estou tipo, o que você quer dizer com 2 ou 3 anos? E Dom disse, eu não quero me precipitar nas coisas depois de acabar de me divorciar, parece ruim. E eu disse, bem, por que você me pediu em casamento então? E ele disse, porque eu te amo. Eu disse, então, pelo que você está esperando? Então ele sai e diz que não foi totalmente sincero comigo. Eu digo, o que diabos isso significa? E então ele diz que ainda não está oficialmente divorciado. Eu digo que pensei que ele tivesse resolvido isso, ele diz que houve algo errado com os papéis e ela não assinou, e eu digo, então você está tecnicamente ainda casado, e ainda assim me pediu em casamento, e ele disse, bem, eu pedi em casamento porque assinei os papéis e os enviei para o meu advogado achando que ela não teria problema em assiná-los, ela só está sendo uma bruxa com isso e está me dando trabalho porque não quer que eu seja feliz. Eu chamo isso de besteira e digo que o noivado acabou, e ele diz, espera, ele diz que ainda quer estar comigo, que quer se casar comigo, e eu digo que não quero me casar com alguém que está mentindo para mim. Você já mentiu para mim antes e achei que tínhamos superado isso. De qualquer forma, resumindo, acabei dizendo para ele arrumar as coisas e ficar na casa de um amigo por um tempo até eu resolver algumas coisas. Ele fica fora por 2 semanas e nesse tempo conversamos e ele diz que não queria me contar porque não queria que eu o deixasse, e ele está muito arrependido e não é que ele não queira estar comigo, ele diz que só tem medo de confrontação. Ele diz todas essas coisas e diz, vamos fazer terapia juntos, estou falando sério sobre isso, estou falando sério sobre você, etc. Não sei porque não cancelei tudo nesse ponto, mas o bobo concordou em fazer terapia de casal, mas ainda cancela o noivado até que ele esteja oficialmente divorciado. Ele se muda de volta e vamos para terapia e terapia particular. 8 meses se passam e ele está oficialmente divorciado, vejo isso por mim mesma. No dia seguinte, vamos acampar para comemorar, e ele me leva até algumas colinas por este caminho e passa por uma cachoeira onde ele me pede em casamento novamente. O bobo concorda, mas neste ponto sinto que fizemos algum progresso em nosso relacionamento. Sua filha também voltou a falar com ele, então estamos nos sentindo bastante aliviados. Eu atribuí seu comportamento estranho e dias ruins ao fato de que sua filha não estava falando com ele, e eles eram bem próximos antes de ele se separar de sua ex, Miranda. Bem, nesse meio tempo, ele foi destacado mais algumas vezes e ficou longe de casa por semanas a fio. Comecei a administrar minha própria clínica e tem sido uma loucura. Estive distraída com isso. Uma vez, ele volta de uma missão e me diz que precisa levar um colega dele para fora da província porque ele não pode dirigir sob a medicação que está tomando. Eu digo porque ele não pode pegar um ônibus ou um avião, e ele diz que o cara tem medo de voar e não quer desmaiar no ônibus com os remédios. Bem, minha intuição me diz que algo está errado, e tento dizer a ele que não quero que ele vá e é um vai e volta, mas ele diz que como é o seu superior, ele sente que não pode dizer não. Então eu digo, ok, acho que sim, ele parte em um domingo e volta em uma terça-feira. Quando ele volta, ele está meio distante, e o vejo no telefone do lado de fora enquanto está trabalhando no jardim, sorrindo e rindo e tudo mais, e quando pergunto com quem ele estava falando, ele diz que é o colega dele a quem levou para fora da província. Ok, então cerca de 2 semanas se passam e é o casamento do meu primo, e estamos na recepção. Ele tomou algumas bebidas e então uma pessoa aleatória, uma amiga dos meus primos, se aproxima procurando uma cadeira vazia e ele simplesmente diz para ela sentar em seu colo e tenta agarrá-la. Eu estou sentada bem ao lado dele, incrédula. Minha outra prima me olha e diz, o que diabos, e ela meio que tenta fingir que não acabou de acontecer. A garota que ele disse para sentar em seu colo apenas ri de maneira constrangedora e vai embora. Então eu vou ao banheiro e estou completamente furiosa, e quando volto, ele está dançando com outra mulher. Vejo meu irmão lá e peço a ele para me levar para casa. Quando chego em casa, vou ao iPad dele porque estou curiosa se ele conectou suas mensagens ao iPad. Lá estão elas, sob um nome falso, Mark, e há flertes, troca de mensagens eróticas, fotos nuas e vídeos trocados, e nos dias em que ele disse que tinha que levar um colega, você adivinhou, esse colega era na verdade Mark, que na verdade é uma mulher com cabelo loiro, que vou chamar de Liz. Ele passou os dias com ela e no dia em que foi destacado, voltou um dia mais cedo do que me disse e foi direto para a casa dela para se encontrar com ela e depois dirigiu para nossa casa no dia seguinte, fingindo que acabará de chegar de onde estava.
Tirei screenshots de tudo e enviei para mim mesma, então enviei para ele e disse para não voltar para casa. Disse a ele que acabou totalmente. Não recebi uma resposta imediata, ele provavelmente estava apagado em algum lugar ou se encontrando com alguém. Também tranquei as portas da casa e ele não poderia entrar porque levei as chaves para casa comigo na minha bolsa e não deixamos uma cópia do lado de fora em nenhum lugar. Meu irmão nos pegou de qualquer maneira, então, ele não teria outra cópia. No dia seguinte, acordo com mensagens de texto e mensagens de voz de manhã dizendo que ele está arrependido, toda essa ladainha. Eu o bloqueio. Então, por volta do meio-dia, recebo uma ligação da minha prima dizendo que o Dom está sentado no saguão do hotel e está dizendo que eu o deixei lá sem um meio de voltar para casa. Eu digo que ele deveria pedir carona para a mulher com quem ele estava dançando, e ela pergunta o quê, e eu digo que ele não está permitido em casa, e ela entendeu a dica. Depois, recebo uma ligação do irmão do Dom dizendo que ele precisa passar lá e pegar algumas coisas para o Dom, e eu digo que vai ter todas as porcarias dele embaladas e fora, na entrada da garagem. O irmão dele dirige até a entrada da garagem e estaciona do lado de fora da casa, e eu vejo o Dom sair com as roupas que estava usando no casamento. Ele vem até a porta da frente e tenta abri-la, mas não está aberta. Então ele vai para trás e tenta aquela porta, mas também está trancada. Então vejo tentar as janelas para ver se talvez deixamos alguma destrancada. Sem sorte. Ele começa a gritar meu nome, e eu vejo o irmão dele colocando as coisas dele na parte de trás da caminhonete. Ele começa a gritar comigo, dizendo que está arrependido e dizendo que não posso impedi-lo de entrar em sua própria casa, etc. Depois de cerca de 15 minutos, eles dois saem. Passam-se alguns dias e recebo uma mensagem de Miranda perguntando o que aconteceu com o Dom, ele deveria pegar o filho dela no treino de rock, mas não apareceu, e ela não consegue falar com ele. Ela está verificando para ter certeza de que ele está vivo. Bem, eu respondo e digo que gostaria que ele não estivesse vivo, e ela diz, espero que esteja tudo bem. Então eu faço algo que nunca fiz antes e a ligo. Digo a ela que sinto muito por ter arruinado o casamento dela e que quebrei o código das garotas e literalmente disse a ela tudo o que disse. Disse que namorei o marido dela às escondidas e contei a ela tudo o que ele me disse sobre ela. Ela honestamente levou tudo muito bem. Ela disse que imaginava que ele estava traindo ela, que ele nunca estava em casa, e disse que a filha dela o pegou mandando mensagens para outra mulher, talvez eu, e ela o questionou sobre isso, e ele negou completamente e a fez pensar que estava louca, e foi aí que o contato foi cortado. Então ela admitiu que conseguiu uma ordem de restrição porque tinha medo dele, porque queria contar tudo para a família e amigos sobre o quão desprezível ele era, mas ele a ameaçou de morte. Ameaçou ela de novo e basicamente tornou a vida dela um inferno com perseguições e coisas do tipo até que ela levantou a ordem de restrição. Este tempo todo eu disse a ela que ele estava me dizendo que tinha medo dela e que ela era abusiva. Ela disse que era totalmente o contrário. Disse que ele a manipulou o suficiente para que ela tivesse medo de falar com alguém e estava super deprimida. Disse que houve tantas vezes em que ela queria apenas me ligar e contar tudo, mas tinha medo de que eu achasse que ela estava louca e não acreditasse nela. Dom disse a ela que se descobrisse que ela entrou em contato comigo, ele a prenderia e tiraria as crianças dela. Então, sim, eu entendo. Depois de conversar um pouco mais, eu disse que a pegaria no dia seguinte e que iríamos fazer um relatório contra ele. Ela não tinha certeza no início, mas a convenci e disse que ela não estava sozinha e que eu estaria ao seu lado e que estávamos juntas nisso, então fizemos um relatório. Eles abriram uma investigação. Recebi a notícia de que ele estava suspenso com pagamento devido à violência domiciliar. Alguns meses se passaram e recebi uma ligação de Miranda e ela disse que ele havia sido demitido e ela havia conseguido uma ordem de restrição contra ele para proteger ela e as crianças. Acabei conseguindo uma também porque não sabíamos do que ele era capaz. Atualmente, ele está morando em seu trailer na propriedade de seu amigo, sem teto e sem emprego. Ele nunca mais estará na polícia e foi renegado por seus pais, e seus filhos não falam mais com ele. Ele foi rotulado como abusivo e traidor, e sua comunidade o despreza. Seu amigo veio buscar o restante de suas coisas, embora muitos dos móveis e objetos da casa fossem meus. Ele pegou uma cadeira, algumas coisas para a área externa, um cofre e pequenas coisas aqui e ali. Miranda e eu saímos bastante durante todo esse processo e nos tornamos realmente boas amigas. Ainda vejo as crianças, e sua filha ainda está meio indecisa sobre mim, mas está se aproximando de mim, embora eu entenda completamente como toda essa situação é complexa para ela. Comprei o restante da casa e agora ela é oficialmente toda minha. Me livrei daquela cobra e ainda aprecio uma boa xícara de café no meu deck de manhã, com vista para o lago. A vida é boa. Obrigada por me ouvir desabafar. Comentários sobre o relato. Sou homem e já vivi uma situação parecida com uma ex. Estávamos noivos, mas ela continuava a se relacionar tanto com o antigo marido quanto com outro homem aleatório. Foi difícil de acreditar no começo, mas depois me senti como me desviando de uma bala quando tudo acabou. Tem gente que não tem o menor pudor com o sentimento das outras pessoas, parece que só querem mesmo se aproveitar a todo custo. A OP mandou bem. Não ficou com peninha dele que poderia arruinar com a vida dela mais pra frente. Pelo jeito esse cara era perito em enganar, hein?
Passou vários anos enganando a parceira anterior, pelo que foi relatado, e já estava enganando a atual com louvor. Mesmo tendo uma vida aparentemente boa, tem gente que não consegue viver tranquilamente. Fico puto de ver como tem gente que se arrebenta das maneiras mais idiotas possíveis. Mas, é a vida, né? Parece que quem nasce assim tende a morrer assim. Pelo menos eu acho isso algo triste. Mais uma pessoa pilantra que acaba revelando o seu verdadeiro eu num momento em que se encontra bêbado. Já falei isso com um amigo que queria saber da índole da namorada. Falei, deixa ela beber bastante, depois veja como ela vai se comportar com você e com os outros caras próximos dela. Quando depois de muito tempo isso aconteceu, ele preferiu terminar tudo com ela. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.